Há limites do editor frente ao autor? Qual a dose correta da relação editor-autorando para o que precisa ser mudado? Você tem 3 livros publicados. Você quer falar a sua visão de autor nesse caso? Eu tenho uma opinião meio impopular. Opa, vamos... No sentido do que está sendo falado Abra seu aqui. coração e depois você faz a profilaxia. Na verdade, que é abrir o mental soma, né, o coração. Eu acho assim, ó, a gente está numa ciência. E todos nós estamos aprendendo e se aperfeiçoando. Então, assim, por exemplo, às vezes, né, eu sei que não é a intenção do que as pessoas estão falando, mas às vezes passa-se essa ideia de que o autor é o que tem assédio, o editor não tem e o revisor não tem. Sabe? Então, o editor tem que desassediar o autor. O editor não pode deixar o autor passar vergonha. Eu acho que isso é meio distorcido, porque o revisor também erra, e erra bastante. Né? Existem hiperrevisões, às vezes o revisor não tem nem 50% do conhecimento que o autor tem naquele tema. Exatamente. Então, assim, eu não estou querendo diminuir ou aumentar o outro. O que eu quero dizer é o seguinte, que para ver essa dialética, esse diálogo que a gente está falando, essa, como é que é? Sinergia, eu acho que alguns pensamentos precisam ser mudados. Né? Um pensamento é esse, de que o editor é que vai desassediar o autor. Às vezes eu bem ao contrário. Com meus 3 livros, eu já vivenciei tudo que você possa imaginar. Eu imagino. Né? E aliás, eu também sou autor e revisor. Eu já revisei muita coisa errada. E uma coisa que me incomoda, que me incomodaria muito, é a pessoa, o autor do que eu estou revisando, não ter criticidade em relação à minha revisão. Não ter criticidade em relação àquilo que eu estou propondo. Eu já errei bastante também. Todos nós erramos. Então eu vejo assim, ó. É legal essa coisa da comunicação, de expansão e tal, só que nós temos que entender que nós estamos dentro de uma ciência que a gente busca a verdade relativa de ponto. Essa é a prioridade. Porque se a gente entrar muito nessa coisa de baratear, não, vamos mudar isso para tornar mais popular, isso aí eu acho que não é o caminho. Eu acho que as coisas têm que ser conciliadas, tem que se ver o que é a prioridade. Né? Então, por exemplo, assim, eu acho muito relativo essa questão do título e da linguagem do livro. Né? Se a gente fosse seguir essa ideia de que o professor Waldman teria feito vários livros dele aí. Por exemplo, o Mega Pensando em Trivocabulário é um livro, um dos que menos vende. E é um dos mais avançados. E o professor Waldman falou várias vezes sobre isso aqui. Né? Enfim, eu acho assim, ó, sem querer polemizar ou querer eu acho assim que a gente tem que relativizar algumas coisas. Por exemplo, eu entendi o que o Eduardo quis falar ali sobre a questão de o revisor não estar contra o autor. Só que nós temos pensenes, nós temos relações kármicas e às vezes está assim. Às vezes o revisor não vai com a cara da pessoa que ele está revisando o texto. Aliás, quando isso acontece, eu acho que o revisor deveria não se envolver. Ele deveria dizer, eu não vou revisar, porque eu tive conflito com essa pessoa. Né? Exatamente, eu tive um conflito com essa pessoa, não vou com a cara dela, sei lá, alguma coisa assim. Não vou entrar. Então eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa que eu já falei, inclusive, na tertúlia. Uma coisa é você revisar, querer ajudar o livro do outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando tem uma relação de poder. Aí muda totalmente a história. Uma coisa é o Eduardo passar um texto para eu revisar. Eu não sou de Editares, não sou da Unesco, eu não sou de instituição nenhuma. E eu vou dar todas as minhas opiniões, vou detonar com o texto dele. Isso é uma coisa. Eu posso estar, sei lá, 50% do que eu falar para ele, eu posso estar errado. Beleza, ele vai apurar, vai ver o que vale e o que não vale. Outra coisa é que se eu sou o editor e tenho o poder de publicar ou vetar o texto dele, muda completamente a história. E é aí que vem os conflitos. E eu acho assim, ó, eu achei top essa frase aqui que colocaram, do diálogo. Isso é muito sério. Eu acho que a gente precisa aprofundar o que é esse diálogo. É eu desassediar o autor, eu como revisor vou dizer, isso aí não é diálogo. Não, eu tenho que fazer atares para o outro, isso não é diálogo. Nós somos uma ciência baseada no debate. Aqui ninguém é dono da verdade. A gente trabalha com verdades relativas de ponto. E para a gente chegar na verdade relativa de ponto, a gente tem que estar constantemente questionando, revendo. Todo mundo aqui tem assédio mental somático.
Inclusive o revisor, o editor, todo mundo. Então, manter a casa, não me estender, que eu sei que eu já me estendi. Sim, eu tenho uma fala na sua fala. Para a gente chegar nesse diálogo, que a gente busca aqui como um ideal entre editor, autor, revisor, é importante ter esse abertismo, todos saber, abertismo que todos estamos estudando, aprendendo e que todos nós erramos. E que é muito sério as relações de poder nesse contexto. Júlio, eu não sei como é que foi a sua última experiência, mas uma das coisas que se fez na Editares para tentar não estar havendo com muita frequência essa questão de relação de poder e tudo mais, que hoje em dia eu não estou enxergando muito isso na Editares, tá? Mas posso estar equivocada. Todas as reuniões de feedback, todas as interações que acontecem nos momentos mais críticos, que são os de pareceres, né, e de confort, existem pelo menos 3 ou 4 pessoas na reunião. E o papel do editor ali é mediar. Porque você pega uma pessoa da CCCI que fala de conscienciometria, a outra que está falando de proexis, não sei, dependendo da temática do livro. Então, todos ali precisam ler, entender o que está acontecendo, chama o autor para a conversa e o editor fica como mediador ali daquela questão. Então, está se tentando fazer esse tipo de trabalho, porque eu acho que não é o mote da Editares ficar dando paulada na cabeça das pessoas. Aquele ali é um trabalho de interassistência, né? Cristina, quer falar? Aproveita. Só para fechar. Como eu peguei várias épocas da Editares. Sim, claro. Você é um dos primeiros publicados, né? Desde 2004. 2004, 2004 até 2023. E vou dizer, a Editares está maravilhosa. Ela chegou num patamar assim, não vou dizer perfeito, mas uma evolução muito grande, muito grande. Porque muitas dessas coisas aqui que eu mencionei e tal, hoje, eu acredito que não esteja acontecendo mais. Mas já aconteceu muito. Sim. Aconteceu muito e eu acho que a gente tem que estar atento para que isso não faz volte parte da a maturidade acontecer do mais. grupo, né, Júlio? Claro, faz parte. perfeito. Cristina,